Bom dia a todos, a todas que nos escutam e que participam conosco dessa Santa Eucaristia, através de Facebook, de YouTube. Nós queremos, com essa celebração, chegar até você, levando a mensagem do Salvador. Nesse quarto domingo do tempo comum, também celebração das bem-aventuranças do Senhor. E vamos iniciar cantando o cântico de entrada. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à missa anglicana. É uma alegria poder chegar até você neste quarto domingo do tempo comum. Quero acolher de modo muito especial e agradecer a presença do irmão Almir, o padre Almir, que está aqui conosco, participando, concelebrando. Muitas vezes na nossa vida nós somos infiéis a Deus. Nós falhamos, nós fracassamos. E é preciso sempre a gente ter a humildade de buscar a reconciliação com Deus. Por isso, meu amado, minha amada, quero convidar você que nos acompanha neste momento a fazer um momento de silêncio, viajar dentro de si mesmo. Muitas vezes nós temos olhos para olhar a vida dos outros, os erros dos outros, mas esquecemos de olhar para nós mesmos, entrar no nosso mundo interior e pensar nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Somos muitas vezes arrogantes, não temos a humildade de reconhecer que somos frágeis, pequenos, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dai-nos a graça de te servir com alegria para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se converte. Os perdoe e liberte todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Apresentemos ao Senhor nossa vida, nossas angústias, nossas alegrias. Apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades.
amoroso e sempre eterno Deus, que governas todas as coisas no céu e na terra. Ouve com misericórdia as súplicas de teu povo e concede-nos tua paz todos os dias de nossa vida, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abramos os nossos ouvidos e corações para ouvir a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estás em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta à leitura, rezaremos o Salmo. Felizes os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E com alegria no nosso coração, que vamos escutar a palavra da boa notícia do Evangelho do Senhor, vamos aclamar esse santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É com alegria que temos hoje aqui para pregar para nós, nosso irmão Padre Almir, que dirigirá uma palavra, uma reflexão acerca da palavra do Senhor que ouvimos. É uma alegria estar aqui com o irmão Padre Lúcio, né, que faz esse trabalho na igreja anglicana. E também como companheiro na profissão, como professores da rede municipal de Juazeiro do Norte. E, por último, também agraciados, não sei até quando, a gente está morando na mesma casa. Então, é um prazer nessa liturgia dominical que ele preside para aqueles e aquelas, para nós aqui presente, mas também para aqueles e aquelas que porventura acessarem, né, através de suas redes sociais. Nós encontramos nessas leituras da palavra de Deus, seja da carta aos Coríntios, seja do Salmo, seja do Evangelho de São Mateus, eu diria que uma grande interrogação. E uma coisa para que a gente também, enquanto cristãos, a gente também se pergunte por que que Jesus fez o seu caminho, como diz Paulo, né? Fez o seu caminho com os fracos, fez o seu caminho com os fracos para confundir os fortes. Agora, a visão de quem é fraco e a visão de quem é forte já é uma visão religiosa sobre a pessoa. Então, aquilo que a religião da época considerava forte era na verdade, uma contradição. E aqueles que a própria religião dizia serem frágeis, fracos, eram, na verdade, a mina de ouro para o início da missão do Evangelho de Jesus. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância. E aí, às vezes, eu fico imaginando se nós fôssemos formar um grupo para iniciar uma missão, quem é que nós convidaria para participar dessa missão? Certamente, a gente não teria
essa grande sensibilidade que Paulo fala na leitura de escolher o que para o mundo são fracos. A gente ia ter uma tentação enorme de escolher aquele que já é bem organizado, é bem casado, aquele que já tem uma estabilidade familiar, social, às vezes também uma formação educacional, que vive organizado na sociedade, que já tem uma experiência religiosa. Deus não. Deus escolheu exatamente o contrário. É exatamente uma pedagogia do contrário daquilo que a gente tem como categoria para nossas escolhas. O Salmo também vem nos dar verdadeiros ensinamentos sobre isso. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. E a gente aqui se pergunta por que é tão difícil a própria justiça humana fazer justiça aos que são mais oprimidos na sociedade. E como é difícil também a missão da igreja, pela sua pregação, fazer justiça aos que são oprimidos. Mas o Senhor é fiel para sempre. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. É bem verdade que a missão de Jesus é de incluir a todos. Mas para incluir a todos, ele escolhe um caminho. Não é aquele simplesmente que diz, eu aceito A e B da mesma forma. Eu aceito todos, mas eu tenho uma escolha. Eu tenho uma prioridade. Eu tenho um caminho a seguir. E este é o caminho de acolher, de abraçar, de dar vez e voz, de apostar naqueles que são os sofredores dessa terra. E talvez para concluir com chave de ouro essa manhã em que nós escutamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus essas bem-aventuranças, como chama o Evangelho de Mateus, ou noutras traduções chama de felizes, ou aqueles que vivem a felicidade. E aqueles que vivem a felicidade não são aqueles que moram nos palácios, que têm milhões acumulados, né? Que tem uma casa para morar numa cidade, tem uma casa numa capital, tem uma casa na praia e às vezes até uma casa no exterior. Não são esses. Ou pelo menos expressamente no Evangelho não está dito. E aí começa, né, citando entre essas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui não é porque tem menos espírito de Deus. Aqui é porque são os pobres considerados por nós como que fossem os fracos da sociedade. E aí, se a gente observar em todas essas bem-aventuranças, nós vamos encontrar algum tipo de sofrimento, de dor, de desprezo, em que Deus inclui no Evangelho de São Mateus como dizendo: vocês são felizes, porque vocês foram escolhidos para serem, vamos dizer assim, a porta de entrada para o reino de Deus. Ou nós, na nossa vida espiritual, individual e coletiva, que nós chamamos de eclesial, ou nós nos convencemos disso, ou a gente vai passar a vida toda pregando um evangelho que não passa pelo evangelho de Cristo. Ou nós vamos nos convencer dessa mensagem, ou a gente vai passar a vida toda desviando o foco, tentando tornar o evangelho mais doce,
menos incisivo, menos direto e mais leve. Que o Senhor nosso Deus, fonte de toda a inspiração humana, nos conceda pelo Espírito Santo a graça de que na nossa vida humana, em qualquer instância em que a gente esteja, seja na família, seja na sociedade, no trabalho e na igreja, a gente tenha não só um olhar para essas pessoas que sofrem, mas que a gente tenha mãos, coração e perna e olhos para abraçá-los e para tentar, de alguma forma, amenizar os sofrimentos humanos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. No poder do Espírito Santo e em união com Cristo, oremos a Deus. Senhor, as nossas orações. Concede, ó Deus onipotente, que todas as pessoas que confessam o teu nome sejam unidas na tua verdade e amor e vivam a teu serviço. Para que a tua glória seja revelada ao mundo. Nós te rogamos por todos que exercem a missão eclesiástica, os bispos, os presbíteros, leigos, pessoas engajadas na missão, diáconos, diaconisas, e por todo o povo. Para que te sirvam com alegria. Concede que a tua igreja permaneça fiel na proclamação do Evangelho. Para que se multipliquem ações de graças sobre a terra. Nós te pedimos por quem ainda não crê em ti e por quem enfraqueceu na fé ou a perdeu. Para que receba a luz do Evangelho e haja alegria no céu e na terra. Fortalece e inspira os esforços de evangelização de todas as igrejas, comunidades eclesiais. Oremos ao Senhor. Para que seja conhecido o poder da ressurreição do teu Cristo. Nós te rogamos por quem exerce a autoridade e por quem trabalha pelo bem-estar do povo. Para que haja paz e justiça sobre a terra. Pelo sábio uso das riquezas da criação e pelo trabalho humano, oremos ao Senhor. Para que o mundo seja livre de pobreza, fome e destruição. Socorre, Senhor, as pessoas atribuladas, pobres, oprimidas e doentes. Cada um neste momento pode lembrar aquela pessoa por quem você quer orar e que está passando por um momento de dificuldade em sua vida. Oremos ao Senhor. Para que tenham o amparo de tua companhia e haja cura de seus males e paz e alegria entre todas. Damos-te graças pelo dom da vida de tantas pessoas que hoje estão agradecendo a Deus, comemorando o seu aniversário. E por todas aquelas vitórias, pequenas vitórias que você tem alcançado em sua vida, oremos ao Senhor.
Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Suplicamos-te por todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações, pessoas nas prisões, nos hospitais, pessoas passando por momentos de angústias em suas vidas. Oremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Louvamos-te, ó Deus, por todas as pessoas que em cada geração viveram e honraram a Cristo. Lembramos os santos e santas, São Francisco de Assis, Santo Inácio e tantos outros santos, Santa Clara. Oremos ao Senhor. Concede que participemos da herança e de todos os teus santos e santas. Onipotente e eterno Deus, Senhor de todas as coisas no céu e na terra, aceita misericordioso as orações do teu povo e fortalece-nos para fazer a tua vontade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pedindo ao Senhor a paz. Paz para este mundo tão marcado por conflitos, guerras, destruição de uma nação contra outra nação. Paz para as nossas famílias que vivem em conflitos, paz para os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Permaneçamos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ofertemos a Deus o que temos e somos no altar do Senhor com cântico. Minha vida tem sentido cada vez que venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Elevai os corações. Ao Senhor os elevemos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre e em toda parte te rendamos graças ao Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos, com os arcanjos, com toda a multidão celestial, os pobres, os humildes, os perseguidos, que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada ao Senhor Altíssimo,
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação, pela bondade, pela tua misericórdia. Porque tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu Filho Jesus Cristo, para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar. Ele realizou o sacrifício perfeito. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Faze isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos ao Senhor a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceite esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos de graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Teu corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no teu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparastes, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos e te damos graça por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só vós tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Nós passamos ali pelo final de dezembro e o mês de janeiro sem fazermos as nossas transmissões. Estávamos num período aí de recesso, de férias, dos nossos trabalhos, e aí tivemos outras atividades. Mas estamos de volta aos domingos com as nossas transmissões da missa anglicana e aos sábados com o nosso devocional anglicano. É sempre uma alegria ter a sua presença, a sua participação conosco. Pedir que você compartilhe também com outras pessoas em suas redes sociais. Dizer também da alegria de contar aqui com a ilustre presença do Padre Almir. A gente convive na mesma casa, na mesma fraternidade, e ele nos deu a honra de participar conosco e fazer esse momento da pregação do Evangelho. Então, seja sempre bem-vindo, Padre Almir, nesta casa, nesta comunidade eclesial. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus,
Estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensa mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Deixar o nosso abraço também à minha esposa, Nalda, que está acompanhando. Desejou um bom domingo abençoado. Parabenizou também aqui o Almir, boa reflexão, professor. Vai deixar um abraço também para sua esposa. Abraçar aqui também a minha família que está participando lá em Morada Nova. Que nosso lar seja sempre abençoado. Laisa, Verineide, Maria Vitória e Dona Neide. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho. Servi ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.